O artigo 41 da Lei Maria da Penha veda peremptoriamente a aplicação da Lei do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95, aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 19, julgou plenamente constitucional o referido dispositivo, razão pela qual não devemos aplicar as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, como, por exemplo, a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Vale lembrar do artigo 88 da Lei do Juizado Especial Criminal, que dispõe que, para os crimes de lesão corporal leve e para os crimes de lesão corporal culposa, a ação penal será pública, condicionada à representação. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entendeu que se afasta a Lei do Juizado Especial Criminal para os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, afastando, inclusive, este dispositivo, artigo 88. Nesse sentido, iremos aplicar a regra do Código Penal, do artigo 100 e artigo 100, parágrafo 1º, de modo que, uma vez silente a lei, quanto à ação penal, a espécie de ação penal, aplicaremos a ação penal pública incondicionada, ou seja, aquela que não depende da condição de procedibilidade da representação para que o Ministério Público ajuize a ação. A esse respeito, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4424, em 9/2 de 2012, por maioria, dando interpretação conforme a Constituição aos artigos 12, inciso 1º e 16, ambos da Lei Maria da Penha, assentou a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando a extensão desta praticado contra a mulher no âmbito doméstico. Assim, por exemplo, os crimes de lesões corporais leves e culposas, no contexto da Lei Maria da Penha, são de ação penal pública incondicionada, não podendo se falar, pois, em retratação da representação. Todavia, crimes que não sejam de lesões corporais e que eram de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, a exemplo do crime de ameaça lá previsto no artigo 147 do Código Penal, continua com a natureza desta ação penal inalterada, não sendo alcançado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, meus amigos, em se tratando de lesão corporal leve e lesão corporal culposa no ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, vai ser ação penal pública incondicionada. Em se tratando de crime de ameaça, por exemplo, mesmo no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal, a espécie de ação penal será pública condicionada à representação.